Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h48, vamos conversar agora com o doutor Guilherme Rocha, especialista em direito eleitoral. Afinal de contas, ontem nós tivemos já o julgamento do ex-presidente Bolsonaro e mais 7 envolvidos no chamado núcleo crucial da trama golpista. E ontem a condenação de todos eles por 4-1. Doutor Guilherme, bom dia, satisfação em tê-lo aqui no Primeiro Jornal. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos no estúdio, a todos os ouvintes do Primeiro Jornal. Mais uma vez um prazer. Doutor, o que aconteceu ontem já era mais ou menos esperado, e como a gente conversou ontem, o voto só do ministro Luiz Fux talvez foi o mais surpreendente, mas não mudou nada do que na teoria a grande imprensa e quem faz cobertura do STF já imaginava que pudesse acontecer, né, doutor? É verdade, Márcio. O resultado do julgamento era bastante esperado. De fato, nós temos no julgamento do ministro Luiz Fux um grande ponto de surpresa, inclusive para a própria defesa, né? As próprias defesas se surpreenderam bastante com a amplitude da maneira como o ministro Luiz Fux ele concluiu o seu julgamento, seja pela extensão, seja pela maneira como ali ele acabou realmente absolvendo quase todos os envolvidos no processo. Agora, doutor, a preocupação ou a dúvida que surge agora é qual que vai ser a sequência. O senhor já explicou aqui em programas anteriores, tal, né? Questão de recurso e tudo mais, mas no dia de hoje, a defesa dos réus condenados, até a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, 27 anos e 3 meses, o que a defesa vai fazer, o que ela pode fazer legalmente, doutor? Essa pergunta ela é muito pertinente, né, Márcio? E vai mostrar para as pessoas, ao longo agora dos próximos dias, como um processo judicial é dinâmico. Não há uma lógica matemática. Então, vamos lá. Hoje, as defesas estão concentradas em elaborar um recurso que se chama embargos de declaração. Em tese, seria apenas um recurso, porque não cabe embargos infringentes, que é um segundo recurso que levaria o caso para o plenário. Então, objetivamente, 5 dias para interpor embargos de declaração, a primeira turma julga os embargos de declaração, fim do processo. Mas a gente vai perceber que não vai ser assim. Provavelmente, as defesas atuem, Márcio, para tentar evitar que o trânsito em julgado aconteça rápido. Quando acontecer o trânsito em julgado, a pena precisa ser cumprida. É aí que as prisões acontecem. Então, é papel da defesa também tentar retardar esse momento. O que veremos? Primeiro recurso, embargos de declaração. Prazo, 5 dias contados da publicação desse acórdão, da decisão de ontem. Uhum. É normal que a defesa provavelmente aplique, interponha pela segunda vez o mesmo recurso, chamado embargos de declaração. Por que isso pode acontecer? O primeiro recurso vem para dizer, olha, a decisão é omissa ou contraditória no ponto X. E aí o Supremo vai dizer se concorda com essa omissão e supre e resolve o problema. Isso não altera condenação, tá? É um outro detalhe do julgado, uma outra questão, um mês ou outro no cálculo da pena. Vamos imaginar que o Supremo corrija ou diga, não é o caso de corrigir, está tudo certo. A defesa pode tentar colocar um outro embargos declaratórios para dar uma protelada nisso. Vai dizer, olha, eu ainda não entendi, ainda tem outra omissão. O Supremo tem meios para evitar que isso aconteça. Decide muito rápido, mas a gente vai começar a ver, Márcio, agora, a dinâmica de um processo judicial. Como as coisas podem demorar um pouquinho mais do que aquele rito que está no papel. Mas o fato de passar do prazo que esses dias o senhor comentou, inclusive, de final de novembro, mês de dezembro seria um mês crucial para definir tudo isso,
dificilmente vai passar dessa época, né? Dificilmente, porque o Supremo está acostumadíssimo com isso. Então, tem mecanismos, inclusive, Márcio, quando o Supremo entende que vem ali o segundo recurso de embargos declaratórios, entende que é meramente protelatório, o Supremo pode antecipar a prisão. O Supremo já tem jurisprudência sobre isso. Então, é uma estratégia de defesa para também não dar causa a isso. Eles querem evitar, eles não podem antecipar isso. Por isso que agora o momento é de estudo e estratégia, de novo, voltou a ser de estudo e estratégia, não mais para evitar a condenação, mas agora para tentar levar o cumprimento da pena o mais distante possível. A pena imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro de 27 anos e 3 meses surpreendeu, doutor Guilherme? Não. Havia algumas pessoas imaginavam que a pena pudesse ser mais alta, mas me parece muito razoável essa fixação. Quando nós olhamos para alguns crimes, organização criminosa, a pena foi quase no teto, ficou ali pela metade, um pouco mais da metade, né? A pena era de 12 anos, foi de 8 anos em golpe de Estado, mas foram penas altas. Quando a gente pensa ali no dano ao patrimônio tombado, também era de 3 anos a pena máxima, alcançou 2 e 6 meses. Então foi um somatório, acho que bastante razoável. E no caso do delator, a pena dele também era esperada? 2 anos em regime aberto? Sim, isso, Márcio, inclusive gera aí para todo o Brasil o benefício da delação. Os delatores são fundamentais para que o Ministério Público, para que a Justiça consiga entender mecanismos, organizações. Se nós damos uma pena muito alta para um delator, isso se estimula. No Brasil inteiro, ninguém mais quer ser delator. Esse exemplo do Mauro Cid mostra, né, para todo mundo que está envolvido hoje numa investigação de organização criminosa, olha, a vantagem que essa delação nos conte o que aconteceu detalhadamente, a vantagem que isso pode gerar para ele no momento do cumprimento da pena, né? No caso do Alexandre Ramagem, além da pena, também perde o mandato, né? Pois é, a perda de mandato, no caso do Alexandre, existe a perda de patente, no caso de militares, no caso do presidente Bolsonaro, durante o cumprimento da pena, suspensão de direitos políticos. Ele já estava inelegível, né, Márcio? Até 2030, em razão ali da condenação por abuso de poder político na justiça eleitoral. Agora, o período de inelegibilidade vai muito mais longe. Por quê? Durante o cumprimento da pena, os direitos políticos dele ficam suspensos. Terminado o cumprimento da pena, abre-se uma janela de 8 anos de inelegibilidade. Então, aí a gente está falando de quase 40 anos, né, de impossibilidade de disputar uma eleição. E o que na sua experiência pode acontecer a partir de hoje? Congresso Nacional, o pessoal da oposição se organizando, a tentativa de participação do presidente dos Estados Unidos, enfim, de mais retaliações ao Brasil. Qual que é a sequência de tudo isso, doutor? Politicamente, nós temos aqui 2 aspectos a pensar. Claro que vai haver um movimento, vai crescer no Congresso Nacional um movimento pela anistia, e tem se falado, Márcio, algo que surpreende e aí negativamente, sobre uma anistia que possa abranger também os efeitos da inelegibilidade. Via de regra, a gente falaria de anistia para abranger crimes, né? Mas está sendo pautado, discutido e negociado para que seja colocado no projeto da anistia, no projeto de lei, também o perdão da inelegibilidade. Parece um pouco problemático isso, do ponto de vista de constitucionalidade, vai gerar algumas discussões. Esse é um movimento que está sendo feito lá no Congresso Nacional. Em paralelo a isso, nós temos
o pensamento social, o que acontece no âmbito social, caso haja realmente o recolhimento do ex-presidente Jair Bolsonaro ao sistema prisional. Como fica? Né? Teremos manifestações, teremos greves, isso vai afetar a estabilidade econômica, política do país? Será que é melhor mantê-lo em prisão domiciliar? Isso deixaria os outros mais tranquilos? Num segundo passo, em paralelo, na verdade, não no segundo passo, há também essa preocupação e essa análise. E influenciando ambas, nós temos esse cenário novo aí, né, de uma política internacional dos Estados Unidos opinando e interferindo, tentando pelo menos interferir aqui. Doutor Guilherme, gostaríamos de agradecer mais uma vez a sua participação. Vamos aguardar tudo que vai acontecer a partir de hoje no Brasil e de vez em quando a gente vai ligar para que nós tenhamos também o seu comentário, a sua análise de tudo que está acontecendo. Mais uma vez, muito obrigado, doutor. E todos os ouvintes, um bom dia a todos, sempre um prazer, obrigado. Bom dia, bom trabalho. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.